dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Louvado seja Deus! Estamos estudando, fazendo amigos para Deus. O tema desta semana, ministrando como Jesus. Bem querido, bem querida, você já sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe essa mensagem com outros. Inscreva-se no canal. E não se esqueça mesmo, ore por nós. Toque o sininho para que o YouTube saiba que é um vídeo útil. Bem, veja que maravilha a atitude de Jesus em relação às pessoas. Jesus tinha uma atitude maravilhosa. Jesus tinha uma atitude bem definida, uma atitude de misturar-se com as pessoas, de administrar suas necessidades. E Jesus também tinha uma visão religiosa diferente. Veja, na época de Jesus, a religião predominante ali na Palestina, onde ele estava, era o judaísmo. E o judaísmo estava dividido em várias seções. E nessas seções do judaísmo havia a facção dos fariseus. Os fariseus acreditavam em anjos, ressurreição e etc. Também havia o saduceu. Os saduceus, eles não acreditavam no sobrenatural, em anjo, nada disso. Haviam também aquelas pessoas que ganharam destaque, tornando-se mestres e pessoas importantes porque sabiam a escrita, sabiam escrever. Alguns eram escrivãos por profissão e chamavam-se então escribas. E essa composição da religião, onde havia os lados mais extremos e equilibrados, era então o que se destacava ali no meio entre os sacerdotes e os sumos sacerdotes, todo aquele grupo de rabis que estavam ali dispostos e prontos para ensinar a religião. Entretanto, a grande quantidade dessas pessoas que representavam a religião, o intuito, a visão principal da religião deles era evitar. Eles queriam evitar o pecado, eles queriam evitar uma pessoa que eles achassem que era ímpio, que era impuro. E essa era a visão religiosa que eles tinham, evitar. E Jesus, então, ele chega trazendo algo bem diferente, bem mais dinâmico, bem mais avançado. Jesus traz a religião do compartilhar. Jesus traz a religião de misturar-se. Então, eles ficavam sem entender como um mestre, como alguém que falava de Deus, misturava-se ao invés de evitar. Entretanto, Jesus misturava-se para salvar. Jesus não misturava-se para fazer igual. Jesus não misturava-se para confirmar ou para ser conivente com o pecado. Mas Jesus misturava-se para ter a possibilidade de ser ouvido, de ser entendido, de alcançar os corações. E ali, naquela visão diferenciada, fica bem claro que Jesus e aqueles que representavam o judaísmo estavam em completa oposição. Estavam em completa caminhos diferentes, paradigmas totalmente diferentes daqueles que buscavam, então, a representação da religião. Bem querido, bem querida, com isso, Jesus conquistou muitas pessoas que se achavam, então, rejeitados pela sociedade, que se achavam, então, que já não tinham mais esperança e agora passaram a ter esperança no Cristo vivo, passaram a ter esperança naquele mestre que veio redimir, que veio tirar as pessoas das trevas e trazê-lo para a maravilhosa luz. Portanto, Jesus deixou claro na vida dos discípulos qual seria o papel deles. E Jesus os orientou com algumas... Jesus fez uso de alguns símbolos, de alguma simbologia, para que os discípulos entendessem qual seria a sua função, qual seria o seu papel no meio do povo. E Jesus então destacou que eles seriam sal. Olha, queridos, sal, por que sal? Sal ainda é muito útil hoje, dá sabor à comida.
Mas no tempo de Jesus, o sal ele era muito mais importante. Por quê? Porque naquele tempo, lá no primeiro século, e séculos anteriores e posteriores ainda, o sal ele ajudava na conservação da carne, do alimento, como se usa o nordestino aqui, o sertanejo também, a carne era salgada e aquela carne conservada, justamente porque naquela época não havia refrigerador, geladeira, e então a carne era usada para conservar. O sal também tinha uma outra utilidade, então onde vem a palavra salário. O sal era justamente para fazer o pagamento, muitas vezes, que era equivalente ao ouro. Pagava-se então o soldado romano com o sal. E isso era muito importante naquela época. Então, os discípulos deveriam ser sal. Os discípulos deveriam também ser luz. E a luz, ela é uma ilustração que atinge os nossos dias de forma tão profunda que hoje nós percebemos que somos uma sociedade da luz, uma sociedade que passou por um processo de industrialização e depois da invenção da lâmpada, nós percebemos que a luz ela é muito importante e sem ela a vida da gente fica totalmente diferente. Então, naquela época, a luz também era importante, embora fosse lamparina, fosse lâmpada a óleo, mas era muito importante a luz da vela. Tudo isso era muito importante para combater as trevas, para não estar no escuro, para não entender as coisas de forma equivocada. Portanto, queridos, o cristão deveria ser sal e luz. Sal era essencial, não podia faltar naquela sociedade. A luz não podia faltar nem naquela sociedade, nem nessa. Portanto, Jesus escolheu duas ilustrações para mostrar que o cristão é importante. Não porque ele tem dinheiro, não porque ele prosperou na vida, não porque ele recebeu uma bênção material. O cristão é importante porque ele traz equilíbrio à sociedade, ele traz para a sociedade paz, ele traz para a sociedade aquilo que ela mais precisa, a presença de um Deus maravilhoso que quer salvar e quer nos levar para o eterno céu, para o eterno lar. Se você entendeu a mensagem de hoje, se você também deseja ser sal, ser luz, então você ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, nos ajuda, Senhor, a ser sal, ser essencial nessa terra, a ser luz, a tirar as pessoas das trevas. Nos ajuda, Senhor, a misturar-se com elas, a fim de que elas entendam qual o caminho da salvação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.